Senhoras e senhores, eu prometi e como prometido, vamos revolucionar o mundo do YouTube futebolístico. Você agora pode ser um membro aqui desse canal, pois é. E muito mais que isso, esse canal que você tá vendo vai criar conteúdos únicos pela melhor faixa de preço possível. Exatamente, tá no precinho. Você vai poder simplesmente jogar comigo, jogar com a galera, jogar com todo mundo que é membro, vai ter acesso a vídeos exclusivos de histórias não contadas sobre jogadores, vai ter seu próprio emoji personalizado e muitas coisas mais que vem por aí. Se eu fosse você, eu não perdia, porque tá barato e vai valer a pena. Então sim, seja membro. O botão vai estar aqui grandão, seja membro. Dito isso, vamos ao vídeo. E olha, esse promete. O Barcelona venceu o PSG por 3-2 hoje, dia 10, no Parque des Princes, em jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Rafinha duas vezes e Christensen fizeram os gols do Barcelona. O brasileiro balançou as redes 37 minutos do primeiro tempo e aos 17 da etapa final. O dinamarquês marcou aos 32 do segundo tempo. Dembélé e Vitinha marcaram para o PSG. Os gols saíram aos 3 e aos 5 minutos do segundo tempo. O jogo de volta acontecerá na próxima terça-feira 16 no Estádio Olímpico Luís Companys, em Barcelona. O time catalão tem compromisso antes no próximo sábado contra o Cádiz por La Liga. Já o Paris teve seu jogo no Campeonato Francês adiado e não entrará em campo nessa semana. Marquinhos, recordista em nova posição. Capitão do Paris no jogo de hoje, ele chegou a 436 partidas pelo clube parisiense, isolando-se à frente do francês Jean-Marc Piloguet. O brasileiro inclusive atuou em função a qual não está habituado. Foi uma espécie de lateral direito. Sem a bola, marcou pela beirada do campo, tendo duelos frequentes com Rafinha. Com a bola, subiu pouco ao ataque, proporcionando liberdade para Nuno Mendes avançar. Barcelona vertical e letal. O Paris pressionou forte, especialmente nos 20 primeiros minutos, parecia ter o controle do jogo, mas o time catalão sobreviveu. O Barça passou a gerar boas situações na segunda etapa, na bola parada e na velocidade de Yamal e Rafinha. Foi justamente dos pés do brasileiro que saiu o gol que abriu o placar aos 37 minutos. E aí não teve jeito, Rafinha fez uma grande... Rafinha explorou muito bem, em grande atuação explorando espaços da defesa do Paris. O brasileiro foi o responsável por recolocar o Barça no duelo. O camisa 11 aproveitou o ótimo lançamento de Pedri e empatou aos 17. Mesmo sendo o principal nome do jogo, foi substituído por Xavi aos 31 minutos. Christensen saiu do banco de reservas aos 31, entrando no lugar do holandês De Jong e causou impacto imediato. O dinamarquês marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Gundogan. O PSG pressionou nos minutos finais, porém não conseguiu criar chances claras e acabou derrotado em casa. O Lil Rafa foi autor de 2 gols da vitória de virada por 3-2 do Barça sobre o Paris Saint-Germain. No primeiro gol, o atacante brasileiro fez uma tradicional comemoração à la Neymar, em homenagem ao ex-atacante do Paris. O segundo gol foi dedicado a Ronaldinho Gaúcho, que marcou presença no Parque des Princes. Eu estava aquecendo, vi no telão que ele estava no campo e eu busquei para cumprimentar. Além de ter sido um grande jogador, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme pela proximidade que a gente tem. Então, nada mais justo do que sair para dar um abraço nele. A comemoração do Neymar eu já tinha avisado para minha esposa que ia fazer se marcasse um gol aqui, explicou a TNT. Com um bom desempenho, o brasileiro foi eleito pela UEFA o melhor jogador em campo. O atacante atingiu 2 feitos inéditos pelo Barcelona na partida. Foi a primeira vez que o atleta marcou pelo clube espanhol em uma partida da Liga dos Campeões. Além disso, em 80 jogos pelo Barça, o brasileiro não havia marcado mais de um gol em uma mesma partida pela equipe catalã. Já tive noites boas, mas pela importância do jogo, foi a noite mais importante da minha carreira. Por ter marcado o meu primeiro gol na Champions League, para mim foi uma noite muito especial, disse em entrevista à TNT. Pois é, e hoje foi dia do bruxo dar aquele famoso rolê aleatório. Famoso nas redes pelos rolês aleatórios, o Ronaldinho deu o ar da graça agora em uma ocasião de gala, justamente na partida entre os dois clubes, em que por sinal é ídolo. Ele foi simplesmente ovacionado ao surgir próximo ao gramado do Parque dos Príncipes. A torcida do Paris foi à loucura e entoou cantos para exaltar a presença do brasileiro, que saudou os torcedores presentes do estádio. O ex-jogador de 44 anos é ídolo das duas equipes e atua nos times das lendas do Paris Saint-Germain e do próprio Barça. Além de ser festejado pelas torcidas, Ronaldinho foi saudado pelo perfil oficial da Liga dos Campeões no Instagram. A conta da competição europeia publicou fotos do brasileiro com a legenda "A lenda está na casa".
O Mbappé, para variar, antes do jogo havia dado uma certa polêmica. Uma polêmica em relação ao seu futuro e até mesmo sobre a maneira dele jogar nessa partida. Craque do Paris e cada vez mais perto do adeus oficial ao clube, Kylian Mbappé ainda tem o sonho de conquistar a Champions League com sua atual equipe antes de migrar de vez ao Real Madrid. Mas para isso os franceses precisarão passar pelo Barcelona, rival da vez nas quartas de final da competição. O confronto da ida entre os dois times acontecerá nessa quarta-feira 10, às 4 horas. Em entrevista ao canal Telefoot, Mbappé disse que não ia se esconder. É o momento da temporada para grandes jogadores. Estou pronto e, como sempre, não vou me esconder. Todos os anos esse período é um ponto de virada da temporada. Até o final de abril teremos uma indicação do tipo de campanha que provavelmente teremos. Vendo a dinâmica que a equipe tá, tenho a certeza que daremos tudo. A partir daí está nas mãos de Deus, destacou. Até mesmo a torcida do PSG está com um engajamento diferente pro duelo. Em comunicado nas redes sociais, os ultras do clube disseram que fariam o Barcelona tremer no Parque des Princes. Devemos criar um ambiente hostil para o desprezível Barça, que tantas vezes tem sido favorecido pelos árbitros. É nosso dever fazer uma fortaleza terrível. Vamos fazê-los tremer, destacaram os ultras em comunicado nas redes sociais. Pois eu quero saber quem eles tremeram, quem eles fizeram tremer, porque o Barça venceu. Mas ainda puderam ser escutadas algumas vaias a Kylian Mbappé, jogador parisiense que já tem sua ida praticamente acertada com o Real Madrid, e os torcedores parisienses vêm ficado na bronca com a tartaruga. Haja vista que em momentos como esse que deveria estar aparecendo e decidindo, ele acabou fazendo a partida bem apagada. Desde 2017 no PSG, Mbappé é multicampeão francês, mas ainda não conseguiu levantar o título da Champions. Por isso o atacante quer se despedir dos parisienses com a conquista inédita. Juntos, PSG e Mbappé já bateram na trave em 19 e 20, quando foram vice-campeões pro Bayern de Munique. Agora o craque francês tem um combustível a mais para se sagrar campeão, o desejo de retribuir o carinho da torcida antes de dar adeus. Toda essa gratidão é maior do que os problemas internos que vive com Luiz Henrique. Desde que anunciou que irá embora do Paris Saint-Germain, ele passou a ser substituído com frequência pelo treinador. O espanhol alega que o time precisa se acostumar a jogar sem sua estrela. Contudo, o atacante deve jogar os 180 minutos da decisão contra o Barcelona na Liga dos Campeões. Pode-se dizer que Mbappé está descansado, já que começou a partida contra o Clermont no último sábado 6, em casa, pela 28ª rodada da Ligue 1, no banco. O atacante foi acionado por Luiz Henrique apenas aos 22 minutos do segundo tempo, inclusive dando assistência para o gol de empate de Gonçalo Ramos por 1 a 1. Agora, por sua vez, o astro francês sabe a importância de construir uma boa vantagem contra os culés para que o PSG chegue à semifinal da Champions. O vice-presidente do Barcelona, Rafa Juste, chegou a declarar em entrevista no mês passado que Xavi Hernández e companhia poderiam parar Kylian Mbappé e o PSG. Restou saber então se o Barça teria capacidade de anular o craque de Paris para sonhar com o título da Liga dos Campeões. E se realmente haviam dúvidas que isso aconteceria, não há. O Barça realmente conseguiu parar, e isso é muito promissor. Merci d'accueillir notre équipe, l'équipe du Paris Saint-Germain. Por 2 a 1 no Wanda Metropolitano. E em se tratando do outro confronto, o Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund pelo jogo de ida das quartas de final. Com resultado, os aurinegros terão que vencer por 2 ou mais gols de diferença na próxima terça no Signal Iduna Park para se classificar. Em caso de triunfo por 1 gol, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. Qualquer outro placar favorece os colchoneiros. Por mais que tenha feito sua parte, o Atlético de Madrid deixou o campo com a sensação de que poderia ter matado o Borussia Dortmund, principalmente se tratando de Liga dos Campeões, que nunca ninguém está morto. Ainda tinha tempo para isso, mas não conseguiu. Isso porque os rojiblancos foram muito superiores no primeiro tempo. Por outro lado, resolveram sentar em cima da vantagem nos últimos 45 minutos e acabou revivendo o BVB, que volta para casa com pelo menos um golzinho, que pode sim fazer a diferença na próxima semana. Os confrontos estão realmente apoteóticos, tem muita coisa boa por aí. Essa Champions tá com muita qualidade. Já tivemos o jogão 3 a 3 entre Real Madrid e City, que chamou a atenção do mundo da bola. Real e City fizeram de tudo. Os jogadores aplicaram-se de maneira única, simplesmente fazendo uma excelente exibição. Para quem imaginava um jogo apático e sem emoção, ambos foram surpreendidos. Real e City entregaram aquilo que era prometido. E é claro que não podemos deixar de destacar os brasileiros. Vini Júnior e Rodrigo fizeram boas atuações. Rodrigo, por sua vez, marcando o gol, e o Vini participando diretamente de jogadas que foram importantíssimas e cruciais.
O cara simplesmente não treme. O camisa 7 do Real Madrid contribuiu para mais 2 assistências, sendo o jogador com mais participações em gol desde o mata-mata de Champions passado. Isso é que é representação de um jogador fantástico de um clube fantástico, apesar dele ter perdido sim uma chance na cara do gol, e isso quase ter gerado consequências pesadas. Mas ainda assim, Vini se redimiu, dando um passe pro golaço de trivela do Valverde. E foi a isso que o jornal Marca atribuiu um grande elogio, dando o título da matéria como Invincível, uma espécie de trocadilho com invencível, já que Vini Malvadeza conseguiu chamar a responsabilidade e mais uma vez conduzir o Real a um resultado que poderia sim ter sido melhor, mas que não pode ser descartado perante uma grande equipe que estava do lado. Entre Arsenal versus Bayern de Munique, o Bayern surpreendeu a equipe dos Gunners, um grande confronto que deu o que falar. E é claro que, se tratando de PSG versus Barça e Atlético e Borussia Dortmund, a coisa realmente não ficou decepcionante, muito pelo contrário, tem muita coisa por aí vindo. Assim como, claro, você que chegou até o final, tem sim, pelo menos o dever de conhecer o plano de membros do canal. Dentre todos os planos de membros do YouTube, esse vai ser o mais rentável para você. Vai ser um custo-benefício absurdo. Em todos os planos do canal, todos eles, vai valer a pena cada centavo que você pagar. E olha, eu lhe garanto, vai ter algo que no YouTube de futebol, nenhum canal até hoje trouxe. Não com essa opção, mas aqui como membro, você vai construir uma comunidade para você também. Vai conhecer pessoas, falar com pessoas, falar comigo, ter emoji personalizado, ou seja, tudo que você merece. Então não esquece, deixa o like, se inscreva no canal, conheça o plano de membros e é isso, vai ter muita coisa por aí. Até mais.